Noite, Fernanda. Boa noite, Lucas. Boa noite, Fátima. Então, vamos lá. Alguém tem alguma questão que queira colocar antes de eu começar? Eu queria, então, retomar a alegoria que a gente usou no começo desse módulo sobre conhecimento, né, do duplo voo do homem, né? O que a Hannah Arendt visa descrever com essa imagem de um duplo voo do homem é o modo de operação de nossa atualidade, né? Percebam como o nosso tempo possui certos traços característicos indubitáveis e nós os desconhecemos completamente, né? Basicamente é assim como que a Hannah Arendt ela define na condição humana de 1958 esse ponto. Ela vai dizer o seguinte: é assim que ela começa o prólogo do livro. Em 1957, um objeto terrestre feito pela mão do homem foi lançado ao universo, onde durante algumas semanas girou em torno da Terra, segundo as mesmas leis de gravitação que governam o movimento dos corpos celestes, o Sol, a Lua e as estrelas, né? Me permitam fazer um pequeno comentário antes de continuar. O que a Hannah Arendt está chamando atenção é que um produto humano adquiriu vida e orbitou a realidade como até então só um corpo celeste era capaz de fazer, né? Numa proporção completamente distinta, né? Tanto de massa quanto de durabilidade, mas mesmo assim ela está se referindo a algo que foi produzido pelo homem e que teve, digamos assim, com toda a metáfora possível disso, uma vivência de natureza, né? É um pouco. Né, quando estava escrevendo isso, me deu vontade de ler, da gente reler, da gente discutir Frankenstein, né? Que é essa ideia desse desejo irrefreado do ser humano de constituir a vida como ela é, né? É tão engraçado que a gente fica Irá, tentando, tá. fica o tempo todo tentando simular a vida como quase que uma forma eh, de, de escamotear, de silenciar a nossa vida, né? É muito curioso a gente pensar em que medida isso se dá. Mas vou continuar então. É verdade, diz Hannah Arendt, que o satélite artificial não era nem lua, nem estrela. Não era um corpo celeste que pudesse prosseguir em sua órbita circular por um período de tempo que, para nós, mortais, limitados ao tempo da Terra, durasse uma eternidade. Ainda assim, pôde permanecer nos céus durante algum tempo. E lá ficou, movendo-se no convívio dos astros, como se estes o, so- ou como se estes
o houvessem provisoriamente admitido em sua sublime companhia. Esse evento, que em importância ultrapassa todos os outros, até mesmo a desintegração do átomo, teria sido saudado com a mais pura alegria, não fosse suas incômodas circunstâncias militares e políticas, né. Só lembrarmos aqui bem brevemente que isso tudo tem a ver com a Guerra Fria, com pós-guerra, né, o fim da Segunda Guerra Mundial, a a nova divisão geopolítica do mundo, né, entre o mundo capitalista capitaneado pelos Estados Unidos e o mundo socialista capitaneado pela União Soviética. E então, a corrida espacial, como foi chamada à época, ela tinha tanto uma função de propaganda, né, quer dizer, dá para perceber pelas próprias palavras da Hannah Arendt a razão da propaganda, né, porque você orbita, você integra um espaço que era totalmente inacessível ao humano, né. Se você fosse falar para os antigos que você colocaria um objeto humano em órbita como os planetas, isso seria inconcebível, irrealizável. Mas também a gente sabe disso, que isso tudo tinha toda uma corrida armamentista por trás, a ideia de você usar o espaço como uma via de acesso de observação, de controle e de ameaça, né. Então, eh, essa ideia e é muito interessante, porque a forma que a Hannah Arendt vai escrevendo parece quase que, hã, um literária, né. Ela vai mostrando a novidade, a excepcionalidade do ato e chama atenção, mas é curioso, porque ele não é uma ele não despertou um júbilo incontrolável. Primeiro, porque ele tinha um contexto todo político militar. Segundo, ela vai continuar agora, é o que nos interessa mais. O curioso, porém, diz ela, é que essa alegria não foi triunfal. O que encheu o coração dos homens, que agora, ao erguer os olhos para o céu, podiam contemplar uma de suas obras, não foi orgulho, nem assombro ante a enormidade da força e da proficiência humanas. A reação imediata, expressa espontaneamente, foi alívio ante o primeiro passo, aí ela cita literalmente, né, passo para libertar o homem de sua prisão na terra. É, percebam a sutileza da Hannah Arendt, como ela começa descrevendo algo absolutamente conhecido, né, o primeiro movimento, da conquista do espaço, digamos assim, conhecido por todos e, todos que viveram esse momento, principalmente criança, marcou profundamente com um movimento, parecendo que a ficção científica tinha perdido a sua audácia, né. A vida estava mais audaciosa do que as ficções científicas, mas o que ela está querendo mostrar é que aquilo que deveria ser uma grande alegria, uma conquista imensurável, né, algo imprevisível, foi marcado e definido por uma tentativa de libertação de uma prisão. E o mais chocante é que essa prisão era a Terra, né. A Terra, Gaia, natureza, referida como mãe, como acolhedora, como a aquilo que alimenta e sustenta a humanidade, foi vista nesse momento, foi definida nesse momento como uma prisão a ser, ultrapassada. Vou repetir só essa frase para continuar a leitura. A reação imediata
expressa espontaneamente, foi alívio ante o primeiro passo para libertar o homem de sua prisão na terra. E essa estranha declaração, longe de ter sido o lapso acidental de um repórter norte-americano, refletia, sem o saber, as extraordinárias palavras gravadas há mais de 20 anos no obelisco fúnebre de um dos grandes cientistas da Rússia. Cita Hannah Arendt: a humanidade não permanecerá para sempre presa à Terra. Percebam o abismo dessa experiência em relação, por exemplo, à antiguidade clássica. Nem Alcebíades, que nos parece tão próximo de nós, com seu desejo de performar na vida, de angariar fama desmedida, né? Algo que tem tanto a ver com as nossas individualidades contemporâneas, nem ele, já vou te passar a palavra, Lucas, compreenderia esse desejo de abandono do mundo, esse investimento contra a natureza, em prol de uma libertação. Libertação essa tão sem fim, né? Porque, veja, não é sair da Terra para ir para Marte, não é sair da Terra para ir para outro sistema solar. É um desejo sem fim, de libertação sem fim, para onde não se sabe, né? E é interessante, é sem fim no duplo sentido, tanto no sentido de algo longevo, né? De um projeto de ser, como sem fim, sem finalidade. Você quer sair da Terra para quê? Não se sabe. Você quer se livrar de uma prisão, mas que prisão? Por que que você considera prisão? Não importa. Eu só quero sair. E é uma libertação que, ironicamente, beira uma, o limite da própria humanidade, né? De alguma forma, é quase como se nós estivéssemos querendo nos libertar de nós mesmos, como se quiséssemos escapar, né, daquilo que já foi definido na nossa prisão de carne, ossos e sangue. É quase que um desejo de uma desumanidade, né? Lucas, por favor. Professor, é porque de vez em quando eu tenho essa mania de divagar muito, eu acho que eu perdi o fio. A Ana Arendt está fazendo uma crítica a esse desejo de sair ou está colocando isso como se fosse uma coisa boa? Eu fiquei meio perdido. Ah, mas é maravilhoso isso. É, é, é maravilhoso porque, assim, eu te respondendo objetivamente, ela está fazendo uma crítica. Ela é completamente crítica a isso. Para ela, é, 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 sabe aquele livro religioso que fez a cabeça nos anos 60, 70, nos anos 70 do Tim Maia, Universo em Desencanto? Aqui no Rio é muito famoso, né? De vez em quando você anda, tem um cartaz lá, Universo em Desencanto. A Hannah Arendt pensa o nosso tempo como um tempo em desencanto. De alguma forma, para ela, nós estamos caminhando por um beco sem saída. E esse beco sem saída é um tensionamento da dimensão humana do humano, né? Então, há uma dimensão negativa do que ela está descrevendo. Mas eu digo que é maravilhoso você ficar em dúvida, porque, de fato, ela não está completamente desqualificando isso. Porque, assim, seria interessantíssimo. É um projeto que podemos fazer isso, um curso aí para frente, a condição humana da Hannah Arendt.
É, outro dia eu estava conversando, eu estava num círculo de pessoas de filosofia, de psicanálise, e um amigo muito querido foi me apresentar e falando de mim e tudo. E falou, ele estuda Sartre, Foucault, Nietzsche e Hannah Arendt. E a primeira coisa que eu levei um susto, eu falei assim, eu nunca me defini como leitor de Hannah Arendt. E aí eu fui falar com ele e falei assim, pô, não é que eu me ofendi, não, mas assim, eu não me vejo. Ele falou, Marcelo, mas você está o tempo todo impactado por que ela fala, e eu fui perceber que é uma influência que era implícita, que eu não me dava conta. E de fato, vocês podem provar isso melhor do que ele, né? Vira e mexe, eu estou trazendo Hannah Arendt para alguma coisa, apesar de eu ter muitas críticas a ela também, mas isso, você ter crítica a um autor ou uma autora, não quer dizer que você desqualifica, ao contrário, né? É que você leva muito a sério. Mas, no fundo, o projeto da condição humana, do livro Condição Humana, ele tem muito a ver com como que eu vou dizer isso? A Hannah Arendt entende que a humanidade ela foi estruturada a partir de pilares muito fortes, como a tradição, a experiência. E para ela, a era moderna, ela provocou uma mudança, uma radicalização de um projeto que nós estamos vivendo uma novidade. Para ela, o século XX é uma experiência radicalmente nova, não tem precedência na história. E dizer isso para ela não quer dizer nem que é bom nem que é ruim. Por isso que eu, Lucas, estou te falando que o que você captou nessa ambiguidade, apesar de que nesse texto, nesse trecho desse texto, ela está sendo crítica, no fundo o projeto dela é reconhecer que o nosso tempo é um tempo radicalmente novo, ele tem muito pouca coisa a ver com antiguidade, ele tem muito pouca coisa a ver com o começo da época moderna, da época clássica, mas que a época clássica nos deixou algo radicalmente novo. A época clássica é esse projeto de, de uma tomada do sujeito como figura central do mundo, da importância que se dá à produção humana, à ciência humana, às ciências humanas, né? E, e a ideia inicial é, é vislumbrar uma possibilidade de uma sociedade mais plena, mais forte, mais realizada, né? Para mim, eu sempre o que volta é aquela imagem tão bonita e tão lunática do Kant de pensar de uma paz perpétua, né? Para ele, podia ser que ele não vivesse isso, podia ser que os seus descendentes imediatos não vivessem isso, mas em um momento a razão se colocaria de forma tão plena que alcançaríamos a paz perpétua, né? Outra imagem muito bonita dele, tão ilusória quanto a paz perpétua, ao meu ver, mas o que não deixa de ser belo, a ideia de que a gente caminhava para um cosmopolitismo. E o cosmopolitismo dele tem uma definição absolutamente linda, equivocada, mas linda, adoraria que fosse verdade. Mas que ele dizia que você podia estar em qualquer lugar do mundo e nesse lugar você se sentiria em casa, não importando qual fosse. Né? Essa ideia de uma experiência de irmandade, né? Onde não importa onde você esteja, você está em casa. Esse é o projeto inicial. O que a Hannah Arendt vai ver é que isso foi levado a uma tal radicalidade, a ideia de produção, de construção, de utilização das coisas, que a finalidade perdeu sentido. Né? É trágico o que ela está dizendo, mas tem a sua beleza trágica. Né? O que ela quer dizer assim, a época que nos antecede acreditava na produção humana.
né? Talvez assim uma expressão que ficou para a gente disso é o renascimento, né? A confiança que um Leonardo da Vinci tem, né, na ideia de que podemos conhecer tudo, podemos conceber e realizar tudo. Ou um contemporâneo do qual não se gostavam, mas igualmente genial, Michelangelo, né, eh, com a crença dele na estátua que ele esculpe de Moisés, da famosa cena que ele bate e manda: "Parle", né, fale. Aquilo beira a perfeição divina, só falta a estátua falar. Percebem o otimismo humano que está por trás disso, né? E evidentemente, em termos de humanidade, a crença é que depois disso se só pode ter a plenitude, né, a perfeição, a a a integração, eh, completa de tudo. O que a Hannah Arendt percebe, e isso é uma leitura muito dela, de entender que esse exagero da produção humana, essa crença, injustificável e radical na construção, no poder fazer tudo, foi levada às raias da loucura, a ponto de que você já nem sabe mais para que você faz as coisas, né. Assim, vou dar um exemplo bem banal, assim, eu tô seguindo aqui alto nível, agora vamos baixar, mas só para mostrar o que eu tô querendo dizer. Quando o Steve Jobs criou a Apple, ele queria mudar o mundo, né. Ele era um sonhador, né, é conhecido as coisas dele, ele foi um dos homens mais ricos do mundo, e ele vivia de camisa preta de gola alta, jeans e tênis, né. Na casa dele conta-se que tinha uma cama, um sofá e um aparelho de som. Ele morava numa mansão, mas não tinha mobília na casa dele, né. Ele tinha uma Mercedes-Benz que na Califórnia você pode demorar até 6 meses para emplacar o carro. E ele tinha um único modelo da Mercedes-Benz que nem de longe era o mais sofisticado, mas é o que ele considerava o mais confortável, que de 6 em 6 meses ele trocava para sequer precisar emplacar o carro. Então, veja que é uma figura bem estranha ao nosso tempo, inclusive é estranho aos consumidores da Apple, né, que cada vez querem mais coisas. Mas o que que a Apple se transformou hoje em dia? Que ela é infinitamente mais rica do que na época do Steve Jobs, né. Então, assim, que eu quero em termos de modelo de negócio, o modelo de negócio da Apple hoje em dia é muito mais bem-sucedido quando o Steve Jobs estava vivo. Ela não quer mais transformar o mundo, ela não quer mais inovar o mundo, né. O Steve Jobs tinha uma frase famosa que ele dizia que ele nunca fazia pesquisa, porque ele disse: "O que eu quero fazer é novo, logo ninguém vai saber que está precisando daquilo. O se o que eu quero fazer as pessoas estão esperando, eu estou fazendo algo errado. Eu faço algo que as pessoas até o fazer jamais imaginavam que precisariam ter aquilo". Então vocês percebam o parâmetro dele, né, realmente de inovação. Agora, a Apple agora não, o que ela tem é de uma integração sem fim dos produtos dela. E qual é o objetivo da Apple hoje em dia? O objetivo dela é ganhar mais dinheiro, é que a ação dela valha mais, que os dividendos sejam maiores, que o mercado dela seja mais amplo. Mas isso não é um fim, isso não é uma finalidade, isso é um processo só. E de alguma forma é isso que a Hannah Arendt diz que o nosso tempo se transformou. Houve um enlouquecimento do processo produtivo, da qual ele não tem mais finalidade. Todo o processo ele tinha uma finalidade, você produz algo para alcançar algo. Agora você produz para quê você não sabe. E para ela isso é novo. Nunca nos registros de 2.500 anos que a gente tem, de civilização,
ocidental ao menos, né, porque se a gente for para oriental isso aumenta bastante os números, nunca se viveu isso. Então nesse sentido, Lucas, ela é crítica, mas ao mesmo tempo ela olha como uma oportunidade. Se algo é novo, nós ainda não sabemos para onde vai. Então, para ela, é um estado de emergência o nosso tempo. Por que de emergência? Não necessariamente de decadência total. É porque os laços que estruturaram a cultura humana se desfizeram. O que vai nos guiar a partir de agora ainda não está definido. Então, é a hora da emergência, de você correr atrás, de você defender, de você, buscar novos caminhos, né. A condição humana é um pouco disso, né, ela tá numa aposta de uma ação livre. Quer dizer, talvez com esse esfacelamento da tradição, porque é isso que aconteceu, a tradição já não controla mais a realidade. Ela abre o caminho, talvez, para uma experiência mais profunda humana, mas também é o mesmo caminho que pode levar à destruição humana, né. Quer dizer, é nisso eu acho que a gente precisa ter uma dimensão histórica para entender. Claro que tem a genialidade da Hannah Arendt, mas tem uma dimensão histórica. Ela viveu a Segunda Guerra Mundial, onde a partir, inclusive de Hiroshima e Nagasaki, você tem a experiência concreta da possibilidade da extinção da Terra, não é da humanidade só, porque da humanidade isso sempre foi aventado, né, o mundo existiu antes de terem seres humanos, ele poderia continuar existindo, não tendo mais seres humanos. Mas não é disso que ela está falando. Ela está vendo uma experiência onde não pode ser que não haja mais nada. Não haja mais ser humano, não haja mais animais, não haja mais floresta, não haja mais planeta. Você você pode imaginar o quanto isso impacta para quem quer refletir o seu próprio tempo, né. É a iminência do fim. Ontem eu estava contando, na aula de fenomenologia que eu dou na PUC, o Sartre tem um texto muito famoso chamado A República do Silêncio. É um texto pequenininho, acho que tem 5 páginas, alguma coisa assim. E ele escreve em seguida da libertação de Paris, pelos ingleses e americanos dos alemães. E ele começa esse texto de uma forma extremamente provocativa, um tanto quanto desconcertante, que ele vai dizer: "Nunca, como na época da ocupação, nós franceses fomos tão livres. Não apesar da ocupação, mas graças à ocupação". E isso é impactante, né, você está falando do filósofo político, onde o conceito de liberdade é o conceito mais relevante para ele, e ele está querendo dizer que os franceses foram mais livres num momento de opressão, onde eles estavam subjugados aos alemães, e o Sartre vai explicar no texto, vale a pena ler o texto. É um texto muito interessante. Ele vai dizer: "Não importava quem você fosse na França. Você podia ser da resistência, ou seja, você estava diretamente ligado a um movimento subversivo, ou seja, a qualquer momento a polícia e o exército alemão poderia te prender, ia te torturar e te matar. Mas mesmo uma pessoa completamente alheia à política, pacifista, que tivesse o desejo
e empreendesse todos os esforços para não se meter, ele descobria muito rapidamente que cada palavra que ele pronunciava, cada atitude que ele tomava, cada escolha que ele fazia, podia ser interpretado de tal forma que isso representaria a morte dele. Então, o que o Sartre vai chamar a atenção é que, durante a ocupação alemã da França, houve uma experiência raríssima na vida dos franceses, que é a experiência que cada gesto, cada ato, cada compromisso seu tem um peso existencial gigantesco, porque ele significava a possibilidade de você não existir depois daquilo. E com essa percepção reiterada, cotidiana, da finitude humana, você leva a sério as suas ações, porque elas precisam valer a pena, porque elas podem significar a sua execução. Então ele diz: no cotidiano, no dia a dia, eu não tenho essa percepção, eu vivo como se vivesse eternamente. Então eu posso desperdiçar tempo, eu posso ser perdulário com as minhas decisões, eu posso ser irresponsável com as minhas escolhas, porque eu tenho a sensação que, se eu ofender alguém, eu posso pedir desculpas, se eu desperdiçar tempo, depois eu posso compensá-lo, se eu não fizer a coisa certa, eu posso refazê-la. Mas naquela situação histórica, isso não era possível. Você percebia o peso da liberdade, né, e para o Sartre a liberdade pesa, né. Ele vai dizer que todos nós somos livres para tudo, exceto para deixarmos de sermos livres, né. Ele vai usar a expressão que nós somos condenados à liberdade, a esse peso. Agora, isso é um trabalho intelectual, teórico, que o Sartre faz sobre liberdade, mas toda essa geração viveu essa iminência do fim. E isso faz a Hannah Arendt perceber que esse momento é um momento muito especial em termos da cultura ocidental, no qual algo novo pode acontecer, né. Então o investimento dela, através da condição humana, por exemplo, é apostar nas relações humanas, no ato livre, no encontro das pessoas se reconhecendo ao mesmo tempo como iguais e diferentes entre si. Essa é a aposta que ela faz. Então, por um lado, ela é muito crítica do caminho que as coisas estão tomando, e não poderia ser de outra forma, né, ela é alemã judia, fugiu da Alemanha para a França, antes disso foi presa e fugiu, depois fugiu da França para os Estados Unidos, onde ela foi presa e fugiu, né, quer dizer, uma mulher danada, foi presa 2 vezes pelos alemães e fugiu 2 vezes. E ela já nos Estados Unidos, ela dá conta da solução final, né, do Holocausto, que isso ela inclusive demora a acreditar. Ela suspeita que seja uma propaganda americana contra os alemães por causa da guerra, né. Só quando ela na época ela era casada com o primeiro, acho que o primeiro marido dela, se não me engano, que era um um estudioso militar, e ele dizia que aquilo devia ser propaganda mesmo, porque não tinha utilidade militar. Por que alguém que está comprando que está em plena guerra vai gastar esforço, expertise e munição para exterminar um grupo de pessoas que está deliberadamente submetida a ela, né, porque não eram os judeus tentando tomar o poder da Alemanha, estavam todos submetidos, eh todos aceitaram, todos não, mas é o que eu digo assim, em âmbito geral, os guetos, né, de se ficarem isolados, que perderam suas propriedades. Então, veja, o que a Hannah Arendt vai percebendo, e eu citei essa história não é gratuitamente, é que a solução final, o Holocausto,
ele não tem utilidade para a Alemanha. É um ato sem utilidade. E ela começa a perceber o quanto o nosso tempo que fala tanto em utilidade, define uma utilidade estranha, porque a utilidade serve para alguma coisa, concorda comigo? Mas essa utilidade não serve para nada. Para que serviu para os alemães exterminarem com os judeus? Eles tiveram alguma vantagem militar? Alguma vantagem territorial? Alguma vantagem financeira? Não. Do mesmo jeito que, no primeiro livro dela, Origens do Totalitarismo, ela vai entender porque, ela vai empreender um estudo onde ela vai mostrar, por exemplo, que tradicionalmente você lê Mussolini, Hitler, Stalin como governos autoritários, né, como uma cúpula que se impõe sobre a maioria, reprimindo a maioria. Uma ditadura clássica, né. E ela vai dizer: "Não, Mussolini, Hitler, Stalin, eles não operam nessa lógica. Eles operam na lógica de um totalitarismo. Então, para ela, autoritarismo é uma coisa e totalitarismo é outra. O totalitarismo tem essa ideia de uma produção sem fim, de uma desmesura no que faz, do qual não tem fim. Para ela, um governo autoritário tem um fim: dominar um certo território, submeter um certo número de pessoas, controlar certos meios de produção. O totalitarismo não. Se você perguntasse para os alemães, eles não sabiam onde eles iam parar. Qual era o limite? Até onde eu vou? Isso é super discutido, tem vários cientistas políticos que concordam e aprofundam a discussão, os estudos da Hannah Arendt, e tem vários cientistas políticos que discordam radicalmente dela. Mas eu só estou querendo mostrar que o gancho para Hannah Arendt do século XX é esse desenlace com a tradição e essa nova vivência tem a ver com uma produção sem fim, com uma utilidade sem fim, de um movimento sem fim. Você produz e você não sabe para quê, né. Então, eh, ela vai ver também esse tempo como essa possibilidade radical de transformação. Então é muito engraçado isso, Lucas. Por isso que eu estou falando que a sua intervenção tinha tudo a ver, porque ela é profundamente crítica, mas o acontecimento histórico, essa novidade, ela não é profundamente crítica, porque também a possibilidade de se instaurar algo novo, se fazer algo diferente. Quer dizer, como está tudo mudando, como tudo aquilo que antigamente estruturava a realidade não tem mais efeito, o novo vai se impor radicalmente, e a possibilidade então de você ser um novo melhor e não um novo pior, né. Então, a condição humana tem esse certo desespero. A condição humana, essa frase ficou boa, mas eu quero dizer a obra, né. A obra da Hannah Arendt, The Woman Condition, é é uma tentativa desesperada de participar dessa disputa pela novidade, né, não dela enquanto intelectual, mas de oferecer certas reflexões que, nos ilumine a pensar uma nova sociedade. Me parece até um pouco diferente do que o Heidegger dizia, né? O Heidegger é bem pessimista em relação aos avanços, né? A relação da técnica. Eu não tenho muita leitura dele, porque eu confesso que eu não entendo o Heidegger. Já tentei de diversas formas, mas não rola. Mas me parece que estranho, né? Eles eram casados, se eu não me engano, né? Foram Não, namorados. eles foram amantes, né, o Heidegger foi casado a vida inteira com a mesma mulher, ele foi orientador da Hannah Arendt,
Nesse período, eles se tornaram amantes. Depois, a Hannah Arendt teve que fugir de lá. E depois, eu acho que na década de 50 para frente, ela voltou a ter contato com Heidegger constante, né? Mas era uma relação completamente assimétrica, né? Assim, o Heidegger era... Mas não era só com a Hannah Arendt, era com todo mundo, né? Então, por exemplo, ela mandava para ele o, a condição humana, dizendo: o seu pensamento abriu esse caminho para que eu escrevesse esse trabalho. E ele respondia uma carta de amor para ela, sem, como se ela não tivesse escrito livro nenhum. Assim, ela o tempo todo queria abrir um debate teórico e ele simplesmente ignorava solenemente. É como se ela nem escrevesse, como se ela não fosse uma filósofa, etc. e tal. Isso é conhecido. Tem um querido amigo, professor de física, um professor de física muito famoso e muito condecorado aqui no Brasil, que quando jovem ele falava alemão, ele leu Ser e Tempo e escreveu um livro sobre a questão do corpo em Heidegger. E ele escreveu uma longa carta para o Heidegger, eh, dizendo da interpretação dele, né, e que pontos que ele tensionava, tudo, e perguntando o que que ele achava disso, tudo. E ele disse que escreveu, tipo: "Ah, ele nem vai me responder, né". E aí, um determinado dia, ele chegou em casa e tinha uma carta do Heidegger para ele. E aí ele foi ávido abrir. Quando ele abriu a carta, era um cartão postal, tipo, não deu a mínima para a carta teórica que ele escreveu. E então, assim, o Heidegger, mas assim, é muito mais grave você fazer isso com a sua ex-aluna, com a sua amante, e, né, mas Heidegger é conhecido por essa arrogância, assim, insuportável, né? O que não tira toda a importância dele. Mas eu não sei te dizer, Lucas, eu acho também que o Heidegger ele é muito crítico, mas ele também ele tem um certo reconhecimento de que o tempo atual é do jeito que ele é, né? Então, ele não tenta revolucionar o próprio tempo, né? Eu acho que a Hannah Arendt é até mais contundente que o Heidegger nisso. Eu acho que ela acredita numa transformação. Mas ela também é muito, muito reticente ao mesmo tempo. Tanto que a Hannah Arendt é uma autora que você não consegue definir muito bem, né? Porque, assim, enquanto ela era viva, a Europa simplesmente ignorava solenemente ela. Porque a Europa olhava para ela, ainda mais que ela estava nos Estados Unidos, como se fosse uma liberal americana. Então, assim, você não tem nada do Sartre sobre ela, Merleau-Ponty, Foucault. Esse pessoal todo ignorava a Hannah Arendt completamente, né? E para os americanos que queriam incorporá-la como uma liberal, ela rejeitava, porque ela não era uma liberal, né? Ela pode ser, em certa medida, uma conservadora, em alguns pontos, mas não uma liberal. Então ela é uma figura que acabou ficando muito eclipsada por você não ter grupo, né? Ela nem era reconhecida na Europa como uma pensadora de vanguarda, mas também ela recusava a incorporação como uma pensadora liberal, tipo um Isaiah Berlin, alguma coisa assim, né. Então ela ficou, eu acho que, assim, a Hannah Arendt ela começou a ser resgatada ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, quando começou a se buscar figuras que refletiam sobre a realidade sem uma contundência de orientação, né. Eu acho que ela tem uma contundência de pensamento, mas ela não tem uma contundência de orientação. O que eu quero dizer, assim, é muito claro uma pessoa que lê e se influencia pela Judith Butler, de em que espectro político você está. Para quem lê Sartre ou Simone de Beauvoir, para quem lê Raymond Aron, né. Agora quem lê Hannah Arendt, você não
Você não sabe dizer. Aqui no Brasil ela teve uma recepção muito forte conservadora, o que eu acho um pouco trágico disso, porque ela é muito mais do que uma conservadora, né. Eu acho que nem de longe ela pode ser definida do que hoje chamamos de direita, mas ela não é uma pessoa de esquerda. Então esse não lugar dela sempre deixou na verdade, esse não lugar fez com que enquanto ela fosse viva, ela não entrasse em lugar nenhum, e era assim mesmo, né, assim, o movimento judaico também ignorava ela e ainda ficou profundamente irritado depois lá do do caso do Eichmann, né, do Eichmann, o próprio Hans Jonas, que era colega dela, cortou relações. Então assim, a Hannah Arendt é meio marcada por ela não ter grupo, né, ela não tem muita filiação. E ao mesmo tempo eu acho que tem um pouco a ver com isso, que é um pensamento muito rigoroso teoricamente, é muito obcecado de dar conta do seu próprio tempo, né, tem uma dimensão fenomenológica no pensamento dela muito evidente, né, dessa ideia de dar conta do seu próprio tempo, mas ela não fornece nenhuma orientação. Então nesse sentido que eu estou falando que é muito boa a sua percepção, porque essa ambiguidade está presente no pensamento dela, não é um equívoco do pensamento dela. Você pode até não gostar, você pode dizer assim, é um lado desagradável do pensamento dela, mas tem a ver com o pensamento dela. Ela não poderia fazer de outra forma, né. Tem o famoso livro dela, A Vida do Espírito, que ela vai falar do pensar, julgar, e qual é o terceiro? Eu me esqueci. Pensar, querer e julgar. O Pensar, ela fez uma série de palestras e depois fez uma revisão para ser publicado. O Querer, ela fez uma série de palestras e morre no final sem conseguir revisar as anotações, então o que a gente tem aqui é um arremedo de anotações com transcrições das aulas. E o Julgar é simplesmente um programa do que ela gostaria de fazer, porque ela nem nunca desenvolveu em aula. Mas você há de convir comigo que um livro que ele é publicado no começo da década de 70, enquanto o Marcuse está escrevendo Eros e Civilização, o Sartre com Crítica da Razão Dialética, né, você já tem Foucault com História da Loucura, As Palavras e as Coisas. Ele tem um caráter que beira a alienação, né, quer dizer, no momento onde está uma efervescência do mundo completa, ela parece que se mobiliza por um processo erudito, né. O que que é o pensar, o que que é o querer, parece quase kantiano o processo, né. Então, assim, a Hannah Arendt é muito desconcertante, e digo isso por experiência própria, assim, acho que hoje em dia não sei. Eu ainda continuo vivendo um amor e ódio com a Hannah Arendt, que é implicando com muita coisa dela e, ao mesmo tempo, sendo absolutamente perpassado pelas ideias geniais dela, né. Então, de alguma forma, o que a gente vê, eh, ela está percebendo algo que no século XXI virou realidade. Ou seja, no século XXI, não que no dela não houvesse, quer dizer, ela está falando de um acontecimento de 57, né, que é você colocar um satélite artificial em órbita, e dizendo: "Isso não é o apogeu humano, é o contrário, nós humanos estamos olhando isso como uma libertação, e não com a". É engraçado, porque faz sentido o que ela está querendo dizer. Era para a gente olhar e falar assim: "Chegamos aonde queríamos", né.
agora a gente tem tecnologia de corpos celestes. Não, a gente olha e fala: "Graças a Deus posso deixar tudo para trás". Isso choca ela, né. Só que isso é, digamos assim, é a delicadeza dela captando isso. Isso não estava no mainstream. O mainstream somos nós, com essa ideia no mainstream, né, a ideia de singularidade tecnológica, ideia da Neuralink. Esses processos que a Hannah Arendt, ela olha lá e fala: "Isso pode vir a acontecer", né, assim, só para quem não entende, singularidade tecnológica é a ideia, é uma tese, de vários estudiosos da área de informática, de inteligência artificial, de que haverá um momento em que a inteligência artificial superará a capacidade humana de inteligência. Não é que eles farão o que a gente faz melhor, eles pensarão coisas que nós não pensamos, né. Então eles chamam de singularidade, a hora que o artificial superará o humano. Assim, em termos da tradição humana, faz o menor sentido isso. Mas a ideia de uma produção que continua sempre, esse é o desejo, a inteligência artificial, não o que a gente vive agora na inteligência artificial, mas o que querem transformar a inteligência artificial é uma produção sem fim, né. Ou a ideia, por exemplo, da Neuralink, né, o braço lá do Elon Musk, né, da ideia de que você pode implantar chips no cérebro e com isso produzir novos pensamentos, ou o sentido inverso, que você pode fazer um download do cérebro em chip e, portanto, você, eh, o você extingue definitivamente a morte humana, porque você então pode o tempo todo viver outros corpos, né. Eh, a gente não vai entrar nessa discussão, mas seria uma discussão interessante a gente ter, por exemplo, de filosofia da mente. Que compreensão de mente é essa que acha que a gente arquiva coisa no cérebro, né? É uma ideia que ela é absolutamente produtiva, né, de acúmulo. O que a Hannah Arendt está chamando a atenção é isso. Fernanda, quer comentar alguma coisa? É, eu tenho uma mania, né, que é difícil de eu me desvencilhar dela, mas eu, assim, de qualquer forma, eu queria compartilhar uma ansiedade, que é, eu percebo nesse pensamento, vou botar três, talvez até mais, mas três aspectos que na minha cabeça eu fico tentando perceber como eles se encadeiam ou como é que eles interferem um no outro, quem que vem primeiro, ou que é o seguinte: o modo de produção, a tecnologia e a filosofia. Então, existe essa coisa do que a gente vive, né? Esse capitalismo, esse liberalismo, essa coisa da produção e da exploração e do acúmulo de coisas, acúmulo de conhecimento. A tecnologia, que eu acho que também é uma coisa que a gente hoje me parece que tem uma relação grande com esse modo de produção, eu não consigo desvencilhar uma coisa da outra. E nesse texto da Hannah Arendt, também me interessa essa tentativa de explicar justamente como é que essas coisas fazem sentido para a nossa humanidade, para o nosso ser humano, né? Realmente a impressão que dá é que a gente quer se ver livre de alguma coisa que a gente mesmo produziu. Mas eu não sei, assim, fico na dúvida se o cerne disso realmente o nosso modo de produção, essa maneira que a gente encara tudo como é que a gente produz e como é que a gente faz
para que essa produção renda mais e aí a tecnologia a serviço disso, que eu acho que realmente assim, eu não sei onde isso vai parar, né? Acho que a gente começou um processo que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Isso faz sentido para você, assim, esses três aspectos estarem numa dinâmica que é complicada da gente. Completamente. O que a Hannah Arendt chama atenção, e acho que é muito, muito próximo do que você está falando, Fernanda, é que o ser humano, quando começou a hipervalorizar a produção, ele tinha uma certa ideia de que ele era um sujeito que empreendia meios para obter algo. O que a Hannah Arendt, através de um olhar fenomenológico, está dizendo é que ele nunca percebeu que a forma dele manufaturar as coisas alterava a Isso, subjetividade. isso. Não existe uma relação que se limite a uma via única. Toda relação ela é de mútua contaminação, né? O Foucault vai dizer uma coisa muito impressionante na História da Loucura, mas ele diz em outros lugares também, é que assim, o que a ciência não percebe, a medicina, ele está falando da medicina, não percebe é que ela não é dotada de saber que ela aplica ao paciente. Ao aplicar o saber sobre o paciente, inevitavelmente o paciente, como um refluxo, transforma o médico. E a medicina tradicional não aceita isso. Com Ela acha certeza. que o cardiologista é Um, um cientista apartado da realidade, possuidor de um conhecimento teórico, e o paciente, de forma quase impessoal, se coloca à frente dele, e que ele é capaz, então, por esse saber complexo que ele domina, aplicar, curar e mandar esse paciente para casa. O que o Foucault vai chamar a atenção, e ele é muito delicado, assim, eu nem sei reproduzir isso ipsis literis, a gente teria que pegar o texto e ir analisando, mas ele vai mostrando que a forma com que o paciente se coloca, a forma que o paciente anuncia o seu problema, ele passa a participar do saber que será aplicado a ele. Né? Assim, Fernanda, a coisa mais evidente que tem nisso, mas que é incrível como a gente não dá conta disso, é a anamnésia. Quer dizer, tudo que você vai usar para aplicar ao paciente advém da informação que ele te traz. uhum, Como que você poderia ser neutro a isso? E possível. se você for chegar, por exemplo, na psicanálise, o Freud vai levar isso às raias da loucura, que ele vai dizer, nem me importa se ele diz a verdade ou não, porque ele vai se mostrar falando a verdade ou mentindo para mim. Né? O Freud não está preocupado dentro de uma sessão de análise que você seja honesta ou honesto com ele, porque você vai estar se mostrando mentindo para ele. Então, para ele, o que você quer falar é problema seu, tanto que é literalmente problema seu. Ele não vai interferir, ele não vai dizer, ah, não, mas se você quer tratar fobia, por que você está falando disso e não daquilo? Você quer falar de fobia e você vai falar da briga que você teve com seu irmão com 5 anos de idade? Ah, então isso tem alguma coisa a ver. Não no sentido mecânico, né? Como se fosse pecinhas de Lego encaixando, mas de uma Isso. forma simbólica, né? Tanto que isso as pessoas, porque assim é difícil fazer análise. É, aí as pessoas querem simplificar como se fosse um método causal. Aí o Freud tem que vir dizer, às vezes, um charuto significa só um charuto. Não é que tudo significa objetivamente alguma coisa. Tudo significa simbolicamente alguma coisa. Né? Não é do âmbito da causa e efeito. É de uma certa ambiência. Né? Então, evidentemente tem a ver com isso. E o que ela está chamando a atenção é que
enquanto a gente tem a ilusão que a gente opera os instrumentos, a gente está numa disposição extremamente arriscada, porque a gente está atuando de forma cega, né? Você tem, hoje em dia, você tem as pessoas esquecem disso rapidamente, mas você tem vários estudos, por exemplo, né, em psicologia, isso é estudado com um interesse muito especial, dos efeitos de um membro do corpo perdido, né? A pessoa que perde um braço, uma mão, uma perna, como ela continua, né? Ela anda protegendo para não bater aquilo que ela não tem mais, né? Ela sente dor aonde não tem um nervo mais atuando, né? Se você ainda quiser manter uma explicação objetiva, você vai dizer, não, mas ainda tem um restinho daquele nervo em algum ponto que está. Não, a questão não é essa. É por que tem gente que Uhum. perde um membro e não sente nada e a outra pessoa sente? Porque não é do âmbito físico unicamente. Quer dizer, a experiência humana ela não é. Ela tem uma dimensão fisiológica e basta termos um mero toxicólogo que o nosso dia vira um inferno, né? Não é bom, né? Outro dia eu estava brincando que a pessoa deu o exemplo do Matrix, né? Do Neo, de reconhecer as coisas como energia. Então você pode entrar na parede, sair, tudo. Eu falei assim, é verdade, mas lembre que você não é Neo, né? Não tente entrar na parede. Entendo. Mas entenda a lógica da vida, né? Uhum. Ou a falta de lógica da vida, né? Como ela opera em outro nível, não da lógica. Então, essas coisas estão absolutamente entrelaçadas. E acho, para mim, para você e para Hannah Arendt. Por isso que ela está querendo chamar a atenção, que ela disse, estamos operando as coisas de outra forma, né? Quer dizer, a ideia é uma coisa muito engraçada isso. Assim, eu sou incapaz. Já virou uma coisa legal, mas eu fiquei muito tempo irritado com isso. Eu sou incapaz de escrever qualquer texto no computador. E eu sou piada por causa disso de amigos que, tipo, Marcelo, como que pode? Não sei o quê. Mas só para mostrar para vocês, eu tudo escrevo no papel. Eu tenho várias anotações que eu vou fazendo, desordenadas. O máximo que eu vou fazendo é colocando é, pequenas indicações, tipo aqui, ó, 1/2 para me saber qual página é de qual página. Porque nem isso antes eu colocava. Aí um dia caiu da minha mesa no chão e eu já não me lembrava qual era a ordem do pensamento. Ou eu uso uma tecnologia muito avançada de post-its para escrever para que eu vou usar o texto, né? E só depois que eu vou digitar no computador. E aí passa a ser um processo tecnológica. Eu imprimo, releio, reescrevo, imprimo, né? Tanto assim que eu brinco que eu tento ser bastante ecológico em tudo, mas não me peço ser ecológico em papel, porque assim eu sempre estou comprando Chamex, porque eu estou sempre imprimindo, rasgando coisa, reescrevendo tudo. E hoje em dia já virou charmoso isso, mas assim eu fico feliz que isso seja charmoso porque é o que eu faço, mas assim isso independe porque já foi provado que você tem uma outra construção cognitiva quando você escreve do que você digita, né? Porque a escrita ela tem fisicamente uma concatenação entre as palavras e as ideias, né? Você está ligando uma coisa a outra. Já digitar as coisas, não, você só está apertando tecla, né? A abstração é muito maior de construção, né? Por exemplo, Godard faleceu agora, há pouco tempo, né? Acho que tem 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco, 2 anos. Mas ele era conhecido porque assim ele tentava escrever roteiro à mão, ele tentava escrever roteiro no computador e ele não conseguia. Ele só conseguia escrever os roteiros dele com máquina de escrever.
Então, nos anos 80, quando o computador pessoal começou a entrar forte, ele varreu a Europa comprando máquina de escrever e principalmente as fitas da máquina de escrever. Então, Uhum. assim, a viúva dele deve ter ainda em casa, porque ele falava: o dia que acabar isso, eu não consigo fazer mais filme. Né? É claro que tem um lado neurótico do Godard nisso, sem dúvida. É claro que se não tivesse, seria uma pena ele não encontrar outra forma, mas, de certa forma, ele não faria o mesmo filme usando outra forma. Talvez né, assim, não nos esqueçamos, para quem já teve a oportunidade de escutar as últimas obras do Beethoven, elas parecem contemporâneas demais, porque ele estava completamente surdo quando ele compôs. Então era um exercício de abstração que ele fazia. Ele não escutava mais as notas que ele tocava. Então era uma relação de construção de música só pela pauta musical. Ele não podia experimentar aquilo para ver o que o ouvido dele dizia. Então ele tem um desgarramento da tradição musical que é assustador, que é lindo, mas assim, é porque teve uma intervenção instrumental nisso, entendeu, Fernanda? Porque ele não tinha mais o ouvido dele para ressoar, né? Tanto que conforme ele vai perdendo, ele vai cada vez encostando mais o ouvido, né, no piano, para ele ainda escutar as notas, para ele testar. Ele perde isso com o tempo, né? E isso faz com que mude completamente. Bom, toda a discussão que a gente tem hoje em dia sobre inteligência artificial, ela tem uma lacuna de ser discutida, que é qual o impacto subjetivo disso, né? Assim, eu recomendo para vocês, na última sexta-feira desse mês, a gente vai ter lá na Cultura e Subjetividade, o evento que eu organizo com o Fábio, online, gratuito, uma psicanalista, ela é italiana, com formação toda na França, e mora e dá aula e tem um centro de estudos em Nova York, que é a Paula Miele, onde a apresentação dela é sobre isso. Quer dizer, qual o impacto da inteligência artificial na subjetividade? Né? Porque se a gente levar a sério o que a psicanálise está dizendo, ela é uma psicanalista, se a vida é simbólica, não há nenhum instrumento que entre na nossa vida que não modifique a nossa subjetividade. Porque uma das características que nós temos é a incorporação do instrumento como corpo. E a inteligência artificial, ela está muito amalgamada ao exercício humano. Então, ela não é que nem você precisar usar uma armadura, como na época medieval, né? Ela não tem muito estranhamento, ela mimetiza muito o trabalho humano sem ser humano. Ela faz coisas incríveis. Eu estava vendo hoje isso, é, novos instrumentos do Photoshop de geração de atuação generativa através de inteligência artificial. Então, assim, você tem uma foto cheia de gente e você marca todo mundo, ele já te ajuda a marcar todo mundo, e ele tira, e você não acredita que ele tirou aquilo em questão de 5 segundos. E você olhando, você não percebe diferença. Agora, é claro que às vezes acontecem coisas absurdas, né? Tinha um que era um vão de pedra que tinha um homem sentado. E quando você vai tirar, ele coloca um jarro grego no lugar. É uma coisa assim. Você mandou, pô, marquei isso, não quero isso aqui. E ele supõe que você quer um jarro grego no lugar. Então, assim, não é inteligência mesmo, de fato.
porque não há um pensamento imprevisível sobre aquilo. Para ele é pedras, colunas gregas, talvez ele queira um vaso grego. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como ele é intervencionista. Porque nisso, assim, digamos, você queria tirar o homem dali, colocou um vaso, você não vai gostar. Mas tem certas coisas que vão parecer aos nossos olhos bem-vindos. Mas é algo que ninguém desejou. Não tem alguém mandando o Photoshop fazer isso. Então, eu acho que essa é a questão, Fernanda. Essa é a questão. Como que a produção, o consumo, o instrumento tem um impacto direto com a sua utilidade, com a sua aplicação, com o seu manejo, e essas duas coisas têm uma implicação direta com a percepção humana da vida. Quer dizer, aí volto também, Lucas, à sua questão inicial. O que a Hannah Arendt está dizendo é basicamente o que ela está dizendo: olha, a notícia é boa e ruim ao mesmo tempo. Tudo é novo, mas é tudo radicalmente novo. Não dá para calcular o que vai acontecer. Então, é uma abertura que podemos estar em direção a anos trágicos em ponto de vista humano, como também podemos estar a alguns passos de uma experiência de júbilo humano. Mas o livro dela, A Condição Humana, ele é pouco plácido. Há um certo desespero presente na análise dela, porque ela percebe a urgência do tempo. E essa urgência do tempo, por isso que eu fiz esse retorno breve, tem a ver com o momento histórico que ela vive, né? A gente vive um momento histórico muito diferente do dela. Claro que a gente tem uma percepção da realidade muito distinta, porque vivemos num terceiro mundo. Então, a gente tem muito bem a noção da possibilidade do fim da vida. Não pelos motivos da tecnologia, mas pela violência, pela desconsideração com o próximo, com os direitos civis sendo completamente alijados. Eu estava vendo uma coisa que eu falei: "Ué, mas é impressionante, né, a discussão que está tendo nos Estados, na Câmara dos Deputados sobre se você taxa ou não compras na internet até US$ 50. E eu vejo o debate que é gente defendendo a indústria nacional e gente defendendo os importadores chilenos. Eu não consegui encontrar uma pessoa perguntando o que é melhor para este momento da sociedade brasileira. Essa discussão ela não existe, né? Então, assim, a gente conhece a crueza do Brasil, por exemplo, né? Onde essa discussão, se fosse na Europa, ela teria um verniz de uma preocupação social. Essas forças econômicas estariam atuando por trás. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem uma crueza da nossa sociedade que expõe os problemas. Digamos, é a única coisa boa de você ver numa sociedade tão cruel e tão violenta quanto a nossa. A gente percebe a violência imediatamente, porque quem a utiliza não precisa esconder essa utilização, né? Nos Estados Unidos e muito mais na Europa, ela precisa ser camuflada. Ela precisa ter toda uma discussão humanista, ela tem toda uma preocupação do âmbito coletivo, né? E isso muda tudo. Na nossa época, não. Na nossa época, na nossa sociedade, não. Mas, ao mesmo tempo, como a gente não vive uma experiência de urgência, como uma Segunda Guerra Mundial, como Hannah Arendt viveu, como Simone de Beauvoir viveu, como Sartre, Merleau-Ponty e tantos outros viveram,
a gente pode achar tipo: "Ah, não, isso é só uma nova tecnologia. Não, eu estava usando máquina de escrever, agora eu uso computador, daqui a pouco eu só falo", né. Outro dia foi lançado um um projeto que é uma câmera que você prende na camisa aqui no peito, e ela grava e filma tudo que está acontecendo no seu entorno. A princípio você pode perguntar assim: "Mas para que que eu quero isso?". Aí alguém diz: "Sabe, quando você viu alguma coisa e falou assim: 'Nossa, eu eu vou pesquisar', e você já esqueceu?". Você pode voltar para essa gravação e dizer: "Eu tive um interesse de manhã numa vitrine, por volta de tal hora, tudo", e ela me mostra imagens, e eu falo: "Ah, é esse momento". Aí ela me mostra o vídeo e o áudio. Aí você fala: "Pô, mas não é que isso é bom?". Só que isso muda completamente a experiência humana. Veja, eu não estou dizendo que isso seja devesse ser proibido, eu só estou querendo dizer que a gente tem que ter consciência disso, que E tem um muda. impacto estrutural. Exatamente, Fernanda. Né, quer dizer, já foi provado isso, que antigamente se ti antes da imprensa de Gutenberg, as pessoas tinham uma capacidade de memória muito maior, em média, do que se tem hoje em dia. Porque era simplesmente assim, ou você decorava, ou você não ia ter acesso mais àquele texto. Como o Lucas é muito novo, mas todos nós aqui temos a experiência, o que que era assistir nos anos 70, nos anos 80, comecinho dos anos 80, um filme, porque não tinha videocassete. Então, quando saía um filme, você assistia o filme. Se você gostasse, você ia numa outra sessão, você ia provavelmente no primeiro horário, porque, Lucas, antigamente você podia entrar no cinema e você pagava um ingresso e você podia assistir todas as sessões sem ninguém te tirar do lugar. Então, assim, às vezes, isso eu vivi muito. Eu entrava para ver um filme, sei lá, qual filme? De Volta para o Futuro 1. Aí quando acabava, pô, mas aquela cena inicial é maravilhosa. Ah, não, vamos ficar aqui, que eu quero ver o começo do filme de novo. Aí assistia a cena inicial e falava: "Pô, o filme tão bom, vamos assistir de novo". Você ficava, assistia 2, 3 vezes o filme, e aí você aquilo tinha uma necessidade de apreensão radical, porque acontecia que quando você gostava do filme, você ia no final de semana de novo, durante a semana de novo, e ficava assim: "Será que antigamente trocava o filme às quintas, né, acho que agora se troca às sextas. Eh, Será que vai trocar?". Aí eu me lembro que eu ia na bilheteria, eu moro em Copacabana tinha 6 cinemas. E isso que na década de 60 tinha mais, mas na década de 80 tinha 6 cinemas. Eu ia na bilheteria e perguntava na quarta-feira: "Vai trocar amanhã?". "Ah, não, vai passar para tal horário, mas ainda vai estar". "Ah, então ainda consigo ver". "Vai trocar". "Ah, então eu vou ver hoje de novo, porque", e acabou. A única possibilidade que você tinha era numa cinemateca, que é aqui no Rio a mais importante era do MAM, onde você podia ter retrospectivas, mas você também só ia ter retrospectiva de grandes diretores, né, você não ia ter retrospectiva de outros filmes. Quando chega o videocassete, é diferente. Você não precisa, você pode a qualquer momento, deu saudade de assistir 2001 do Kubrick, eu vou lá e alugo. Muda completamente. E agora que você tem os streams, mudou completamente, até porque você tem muito mais interesse em série do que em filme. Então, essas coisas transformam radicalmente. Por isso que um filme que você viu, provavelmente ali no final da década de 70, começo dos anos 80, você lembra de forma muito mais contundente do que um filme que você assistiu nos anos 2000. Porque você não tinha necessidade de apreensão completa dele, a qualquer momento você pode assistir ele de novo. Mas sabe uma Então, coisa curiosa, diga. professor, que eu tenho reparado? Eu acho que esse padrão Netflix
tá tão enjoativo, tanto no sentido de série quanto de filme, que eu fico assim, eu fico vendo as coisas e falo assim, caramba, certeza que eu não vi esse filme antes, porque isso daqui tá tão igual, isso daqui tá tão parecido, que eu só não cancelei Netflix porque outras pessoas na minha casa assistem, né? Eu voltei pros quadrinhos, eu tô lendo Sandman, tô adorando, né? E eu tô achando muito melhor do que assistir. E olha que eu sou muito preguiçoso, eu adoro ligar a televisão e ficar ali vendo, né? Mas tá tão. Não sei se todo mundo tem essa percepção, mas pra mim tá tão chato, sabe? Tá muito chato, não me apetece mais. Parece que tem que ser muito gráfico pra me prender, igual aquele filme que você citou, Frankenstein no começo, Pobres Criaturas, né? Que foi a versão quase que Uhum, feminina do Frankenstein, né? uhum. Me prendeu porque é muito explícito, é muito provocativo o tempo todo, né? Mas se não for assim, não me capta mais não. Minha É intenção. porque, é porque eu acho também que o que dá errado na nossa época é você levar à exaustão. E tudo se tenta levar à exaustão, tudo. Você só desiste quando aquilo começa a não remunerar mais. Mas sempre foi assim, né? Assim, desde que surgiram os Beatles, toda hora tentava uma nova boy band para ver se dava Beatles. Aí você tentava, tentava, tentava. Aí de repente acontecia um fenômeno, sei lá, Menudos. Aí você fala, agora vamos tentar outro tipo de boy band. Aí você tentava, tentava, até acontecia uma outra coisa, entendeu? Assim, a, a indústria cultural, o termo que o Adorno vai usar para isso, é tentar massificar tudo. A questão, Lucas, que eu acho que é diferente hoje em dia, é que o nível, a quantidade de produção era muito menor. Então, assim, não importava o quanto filme tinha, que você conseguia assistir todo o filme. Eu me lembro uma prática que tinha de você assistir todos os filmes para você ter uma opinião de quem deveria estar no Oscar. Hoje em dia você não consegue nem assistir todos os filmes que foram indicados ao Oscar. Porque eu me lembro nos anos 80 que a gente tentava assistir todos os filmes antes de saber quais eram os indicados. E eu me lembro que tinha uma certa irritação de por que que esse filme não foi indicado? É tão maravilhoso, não sei. É assim, é uma coisa que eu percebi, Foucault não mais, mas Sartre e Simone, eles basicamente liam tudo que saíam sobre os assuntos que interessavam a eles. Foucault não consegue mais fazer isso. Mas é porque o Foucault lê menos que os dois? Não, provavelmente Foucault lia muito mais do que o Sartre e que a Simone de Beauvoir. É que a quantidade de produção literária e teórica é enorme. Né? Quando o Foucault ele começa a ficar muito doente por causa da AIDS, sem saber que era AIDS ainda, ele reclama de uma febre que vai e volta, que ele não sabe o que que é, e às vezes ele fica semanas internado para ser liberado, e ele fala assim: "Pô, tem um lado bom, eu consegui colocar em dia algumas leituras, né? Porque você já tem. Hoje em dia, mas não há menor possibilidade de você ler tudo sobre a sua área. Né? Hoje em dia a gente voltou o Schopenhauer, isso, né? Século XIX. Acho que Schopenhauer é século XIX, não é? Acho que é. Deixa eu ver aqui para não falar bobagem. É, ele vai ali do finalzinho do século XVIII para o século XIX, mas a obra dele é do século XIX. Ele dizia: não perca tempo de ficar lendo comentadores. Leia os clássicos, porque a gente tem uma vida finita. Não dá para perder tempo com bobagem. Mas ele está falando isso no século XIX, onde se tinha muito menos livro para se ler. Então eu acho que é uma outra coisa que é assim, eu estava pensando isso outro dia, até comecei a escrever, mas não sei se eu vou acabar levando isso à frente, ou pelo menos agora. Que a gente vive uma certa falácia do infinito, né? Que é assim, com a internet tudo ficou disponível. Tenta descobrir um texto que ninguém te indicou, você não acha na internet.
Se eu falar um texto para vocês, vocês acham na internet. Mas se eu não falar, ou seja, se tornou mais importante hoje em dia a curadoria do que antes. Outra coisa, nem tudo que foi postado na internet está na internet ainda. A gente tem essa ilusão de que tudo que foi postado ainda tem. Tem nos arquivos, nos backups do Google, da Apple, da Microsoft, mas não disponível para você. Assim, vira e mexe, eu estou buscando um texto da década de 30 que alguém se refere, e olha que eu, por exemplo, assim, eu acabo buscando depois em inglês, vou buscando em francês, dependendo do autor que for. Tem muita coisa que você não consegue. Então, assim, é vendida uma ilusão a todos nós de que tudo está à nossa disposição. Mas isso não é verdade. A verdade é que sempre temos à nossa disposição algo para comprar. Então, Fernanda, se você quer comer alguma coisa, você pode pedir que vai ter alguma coisa para entregar, mas não necessariamente qualquer coisa que você queira, né? Conversando hoje, se você quiser o sorvete do zero, não vai rolar. Se você quer comprar um livro sobre inteligência artificial, você consegue. Agora, se você quiser um livro específico, pode ser que você não consiga, né? Assim, é inacreditável, mas a quantidade de livros que foram editados, a primeira edição em 2014, 10 anos, e que você não consegue o livro, mas não consegue mesmo, não é assim, você não está disposto a pagar R$ 400 na estante virtual. Não tem, porque é uma produção pequena, que quem comprou tem um livro ainda. E eu me lembro que uma das coisas que eu pensava na época que começou a surgir a ideia de e-book, que fala, isso é a libertação do livro, do suporte do papel, aquelas coisas, sempre que tem uma nova tecnologia, parece, né, esse discurso, a gente está sempre libertado de alguma coisa, sendo libertado de alguma coisa. Nunca ninguém reclamou disso antes, mas, né, a gente está sendo libertado. Eu ficava pensando assim, no mesmo jeito que existe uma lei no Brasil que todo livro publicado você tem que mandar um exemplar para a Biblioteca Nacional, eu pensava assim, todo livro publicado deveria ter uma versão e-book entregue à Biblioteca Nacional, e caso essa essa editora não editasse comercialmente depois de algum tempo, sei lá, 5 anos, dá um prazo qualquer, a Biblioteca Nacional tinha direito de disponibilizar gratuitamente. Porque isso sim seria democratização das coisas. O que a gente tem é democratização da compra, não a democratização das coisas em si. E veja, isso não é explícito para a gente. E é nesse sentido que a Hannah Arendt vai dizer uma coisa que é um pouquinho mais para frente, mas ainda no prólogo, que eu acho assim impressionante como ela percebe isso. O livro é de 58. É impressionante como ela percebe. Ela vai dizer o seguinte: este homem futuro, que segundo os cientistas será produzido em menos de um século, ou seja, se essa previsão estiver certa, a gente está no limiar disso acontecer, parece motivado por uma rebelião contra a existência humana tal como nos foi dada. Aí ela diz, como que foi a existência humana nos dada? Como um dom gratuito vindo do nada. Aí ela diz, secularmente falando, que ele deseja trocar, por assim dizer, por algo produzido por ele mesmo. Quer dizer, quando eu li isso, assim, deu um pequeno tremor, porque assim, parece alguém escrevendo sobre o nosso tempo. Em 58 não era assim, mas hoje somos assim. Sei lá, você gosta de pintar, você gosta de desenhar. Aí chega alguém e fala assim: olha,
Eu tenho aqui um programa de inteligência artificial que você escreve o que você quer e ele pinta para você. Mas por que que eu vou querer isso? Eu odiava pintar? Mas por que que eu pintava se eu odiava pintar? Ou, eu nunca experimentei na prática, porque eu escrevo muito mal em outra língua. Eu consigo ler, mas escrever eu tenho muita dificuldade de escrever em outra língua. Mas existe um programa que você escreve em inglês e ele vai construindo as frases literariamente para você. Então, basicamente, você vai dando ideias, você vai escrevendo as suas ideias, sei lá, você vai escrevendo assim, um homem entrou no quarto. Aí ele concebe uma frase, estou chutando. Ele vai dizer: em uma tarde sombria, uma figura surge. É isso. Agora eu fico pensando, por que que alguém que não gosta de escrever vai querer escrever? Mas o incrível é que quando isso é apresentado para nós, parece fundamental. É que a coisa parece meio que a droga do Steve Jobs, né? Eu vou oferecer alguma coisa que você não precisava, que você não queria, e você vai me pagar caro por ela. É mais ou menos isso que a gente está vivendo. E é incrível porque, se a gente for pensar desde a antiguidade, o que a gente sempre imaginou como a humanidade sempre imaginou como uma experiência bem-sucedida, de plenitude, de sucesso, era a exacerbação das nossas qualidades, né. Então eu teria mais força do que eu tenho, eu teria mais ideias do que eu tenho, eu construiria mais coisas do que eu construo. Então essa ideia de você partir da realidade e exacerbar essa realidade. Agora não, a gente está querendo ter aquilo que nós não somos, contra nós, a gente está querendo deixar de sermos nós mesmos. Eh, e assim, eu pessoalmente tenho um certo desespero quanto a isso, mas antes de tudo, eu posso ser um conservador, né, no sentido de não querer dar um passo tão rápido assim, tão radical, mas antes de tudo, uma coisa que eu tenho certeza que, mesmo que sejamos progressistas, futuristas, o que quer que seja, a gente tem que ter uma dimensão que isso irá alterar drasticamente a nossa vida. Então pode ser que daqui a pouco, como algumas coisas na minha vida, quando surgiram, eu falei: "Eu não tenho o menor interesse nisso", e depois de alguns anos eu falei: "Meu Deus, isso é muito bom", isso ajuda bastante. Como também outras coisas, eu me lembro quando surgiu a primeira agenda eletrônica, era um computadorzinho de mão que você carregava, que tinha uma capa de plástico. Eu era fascinado por aquilo tudo. Eu cheguei à conclusão que a única coisa que a agenda eletrônica serve para mim é para me dar avisos. Então, assim, eu uso muito os lembretes da agenda, mas o resto, há alguns anos eu voltei a papel, porque é o único jeito de eu ter uma sensação de controle, de previsibilidade, e com isso, estou falando para mim, isso me tira a minha ansiedade, que eu penso em alguma coisa, eu escrevo aqui e todo dia eu dou uma olhada, se eu estou lembrando de tudo que eu tenho que fazer, das coisas que eu tenho que contas para pagar, compromissos que assumir, mas para mim, a in a agenda virtual não serve para nada a não ser me lem de ter alarmes, né. Esta é a última semana para submeter o artigo. Esse é o último dia para pagar carnê-leão, ou o que quer que seja. Então tem coisas que eu aderi imediatamente e vi que para mim não servia. E pouco importa que se para vocês todos sirvam, que ótimo. Para mim me atrapalha a agenda eletrônica. Né, virtual, nem eletrônica é, né, esse é um vocabulário de alguém que começou a usar nos anos 90 a agenda eletrônica, né. Mas tem outras coisas que para mim é fabuloso, por exemplo, fazer streaming, a gente não poderia estar tendo essa aula se não fosse isso, né, e é uma tecnologia consolidada durante a pandemia, né.
pelo menos, nunca tinha instalado o Zoom antes de 2020 no meu computador, né? Já tinha testado o Meet um pouco, mas não muita coisa. Então, é um pouco esse o processo, que essa ideia de duplo voo, porque o que a Hannah Arendt está dizendo que é um voo para dentro de si, né? Esse processo egóico tão, tão característico do nosso tempo, e para fora do mundo. Por isso que é o duplo voo do homem, o exemplo que ela está usando, é narcisista e anti-humanista. Anti-humanista não no sentido conceitual, mas é contra a condição humana. Quanto mais estranho a nós, mais somos fascinados. Nos anos 70, quando o John Cage começou a usar computador para compor música aleatória, a intenção dele era para mostrar que a falta de ordem era humana, que você não precisava controlar todas as notas para que aquilo tivesse um sentido. Em compensação, hoje em dia a gente usa o computador para não prestar atenção na música, para que tudo fique previsível e controlado. É o oposto do que o John Cage usou no começo. Quando ele começou a usar, a pessoa falou assim: esse cara é maluco, ele está destruindo com a música. E agora o que a gente destrói é assim, há de várias coisas. Eu particularmente, 46, vou fazer 47 agora em agosto, e que adoro música, assim, o Spotify para mim é um desespero. Claro que tem a coisa boa que, assim, eu penso numa música e eu digito lá, quase sempre se encontra. Quase sempre, né? Tem algumas músicas que eu tenho no meu computador que não tem no Spotify. E que eu tive, não é por favorecimento especial, não. Eu comprei o CD ou o vinil e eu passei para o computador. Mas, além disso, o que o desespero, assim, eu não consigo descobrir quem produziu o raio daquela música. Eu não sei quais foram os músicos que tocaram naquela música, tirando o artista principal. E muitas vezes eu não sei quem compôs aquela música. Ou seja, para a minha forma de escutar a música, ela está extremamente empobrecida. É, não é à toa que quando eu escutava uma guitarra do George Harrison, podia ser em qualquer lugar, que eu falava assim: nossa, tem um jeito do George Harrison tocar. Porque eram horas escutando os Beatles e sabendo que aquela guitarra era dele. Então você vai associando aquele timbre, aquele jeito de tocar, que nem a gente associa quando a gente lê muito um autor. A gente pega alguma coisa daquele autor e a gente fala: nossa, tem uma dicção daquele autor, né? Hoje em dia eu não consigo saber. Sempre, assim, o meu lado de outra forma de escutar música, eu já fico exasperado quando tem uma música e eu não consigo descobrir de que álbum que é aquela música, né? Um amigo meu já disse: Marcelo, você é muito velho, que as pessoas fazem música que não é mais em álbum. Eu sei disso. E realmente, assim, eu gostava do álbum tipo Concepção, que a pessoa pensava qual era a ordem, né? Eu não me lembro agora quem é, não sei se é Taylor Swift, mas tem algum artista grande aí que ele exige do Spotify que apresente na ordem. Eu sei que é grande porque para o Spotify ceder a pressão é alguém muito grande que, se ele tirar a discografia dele do Spotify, as pessoas vão perceber. Eu não estou me lembrando quem é, mas era a exigência de que Eu aquilo acho tinha que que é ser a tocado. Beyoncé, não? Pode ser, pode ser. Eu não sei, eu não me lembro mesmo. Assim, não adianta nem falar que eu não me lembro, mas eu sei que tem uma artista muito grande e ela exigiu que, assim, eu só coloco o meu catálogo aí se vocês colocarem na minha ordem. Porque tem um sentido, quer dizer, quando você vai escutar o Abbey Road dos Beatles,
Você pode escutar, claro, é música popular, você consegue escutar música separada, mas ele tem uma outra compreensão quando você escuta ele sequencialmente, porque ele foi composto por aquilo. E para mim, mesmo a pessoa que não liga para isso, o artista que não liga, né, por exemplo, acho que eu falei com vocês na aula passada, o Felipe Cato, que é um artista para mim soberbo. Ele diz: "Eu não ligo para álbum", mas ele reúne as músicas que ele faz em álbum. Então significa que elas têm uma certa sintonia, nem que seja cronológica. Em algum momento ele parou e gravou aquelas músicas e colocou no Spotify. Então, para mim, tem um certo espírito que ambienta aquilo tudo, que para mim é importante eu escutar, né? Naquele processo. Mas, bom, eu estou falando tudo isso porque, de alguma forma, o que eu estou querendo chamar a atenção com todos esses exemplos personalistas que eu estou dando aqui, mas isso pouco importa, isso é só um jeito de encarnar a discussão, é é é de como, Fernanda, você chamou a atenção, como todo esse processo que se dá na nossa cultura, na nossa sociedade, não são coisas apartadas, mas também não são coisas demoníacas. Elas podem significar uma emancipação, mas elas podem significar também uma alienação, né? São 2 experiências de desgarramento, né. Uma você se aliena daquilo, outra você encontra um outro mundo para viver, né. E a Hannah Arendt está percebendo isso muito claramente. Nunca foi desejo do ser humano deixar o mundo, mas desde o século XX isso se coloca claramente, e a gente vive uma experiência, né, esse negócio dessa corrida de novo espacial, né, da acho que é SpaceX do Elon Musk, aí tem o Bezos com uma outra que eu esqueci o nome, né, virou uma outra onda, porque assim, a economia descobriu que as pessoas podem ter a vontade de pagar caro para fugir do mundo. E aí, terapeuticamente, eu acho isso de grande relevância. Né, porque o que a Hannah Arendt está propondo aqui, se a gente tiver um olhar terapêutico para isso, é que tipo de experiência de vivência humana é essa, onde todos os esforços são empreendidos para que você deixe de ser humano, né? Qual o efeito psíquico disso, né? A gente tem exemplos assim muito estridentes, mas eles não são, digamos assim, fora da curva, tipo, pessoas que estão fazendo plásticas para se parecerem com filtros do Instagram, ou pessoas que estão concebendo a sua vida a partir de uma narrativa de rede social, ou uma reelaboração do que seja sucesso, do que seja, felicidade, alegria, a partir de uma experiência da internet. Ninguém escapa disso. Ninguém escapa. Né? Porque isso participa da nossa vida, participa de forma direta, mas participa também de forma implícita. Quer dizer, lentamente você começa a achar que passar uma tarde ou passar uma manhã na praia sentado, contemplando o mar, você começa a achar assim: cara, eu não fiz nada. Então eu vou tirar algumas fotos, que aí eu tenho uma sensação que eu fiz alguma coisa. Mas vou publicar essas fotos, porque também se eu não publicar essas fotos, né, outro dia não sei aonde um show na praia que era uma senhora ligando para alguém e falando: "Vem, vem, mas traz o seu celular, porque o meu está acabando a bateria". Aí ela desligou, virou para mim e falou assim: "Ela não vai trazer
E para que adianta eu estar aqui se eu não conseguir registrar? Para mim é chocante, porque era um show, quer dizer, você pode querer registrar, mas achar que não tem valor o show porque você não registrou, né. Eu me lembro, acho que uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, a Marisa Monte comentando numa entrevista que ela estava impressionada que as pessoas não olhavam mais para ela, as pessoas olhavam para o celular e assim veriam ela em casa depois. E ela falou assim: "Eu não sei se isso é ruim, mas é muito estranho para mim", né. E é isso, é um outro jeito de você assistir show. Quer dizer, você tem uma experiência em show que ela é muito incrível, que assim, o artista não precisa ser fabuloso, ele não precisa ter uma apresentação irreparável para você ter um senso de comunidade no show e curtir muito aquele show. Mas se você está preocupado em filmar e tirar foto, você não entra no jogo. O jogo não acontece. Então isso é diferente. Então toda uma experiência de catarse, de pertencimento, de participação, está sendo redefinido. E como que a gente vai lidar com isso, eu não tenho a mínima ideia, mas que as coisas estão caminhando para isso, estão caminhando. Eu acho que é um pouco disso que a Hannah Arendt está chamando a atenção. E aí vocês vão perguntar: "Mas por que que a gente está falando tanto da Hannah Arendt? Por que a gente está discutindo tanto isso?" É que eu estou querendo chamar a atenção que o conhecimento não é algo neutro, mas também não é só isso que eu estou querendo chamar a atenção. O conhecimento ele nunca é pleno, ele nem é neutro, ou seja, ele diz alguma coisa e nem ele é pleno, significa que ele poderia ser de outra forma. Mas a ideia do conhecimento objetivo é a tentativa de dizer que ele é puro, neutro, e ele é total. Não à toa, a gente vive essa febre dos coaches. É muito engraçado, né, porque nos anos 70, quando surgiram os primeiros gurus, os gurus que faziam a fama eram aqueles que nos tornavam improdutivos, né, que a gente reaprendia a olhar a vida, reaprendia a viver. Agora os coaches né, tenha 1 milhão em 1 ano de trabalho. Deixe de trabalhar depois de 7 anos. Eu juro para vocês, eu fico pensando assim: a pessoa deve odiar o que faz, porque ela quer em 7 anos parar de fazer qualquer coisa. A minha pergunta é: por que que eu vou querer parar de trabalhar no seu trabalho que eu quero? Não é muito melhor escolher alguma coisa que eu goste para não ter que parar daqui 7 anos? Veja, eu não estou fazendo nenhum discurso hippie contra a cultura, que eu acho que as pessoas nem entenderiam se eu fizesse, de tão estranho que é do nosso tempo. Eu não estou dizendo assim: "Faça o que você quiser, não se preocupe com propriedade", né, como eu conheço algumas pessoas que fizeram isso, não é do meu tempo, mas eu conheço, que nos anos 70 rasgaram a identidade. "Eu não quero estar presa a um papel que me dá um número". Depois tiveram que tirar a segunda via da identidade, mas é bonito esse ímpeto, né, de se libertar. Tão tão ilusório como a gente achar que a nossa cultura é plena, é neutra, né? É esse jogo. É por isso que a gente está discutindo isso, né? O conhecimento ele é sempre parcial e ele sempre é contaminado. Sempre. Não há como escapar disso. Então não adianta querer ser como era nos anos 50, como era no século XVI, ou como era no século III antes de Cristo. Cada época tem o seu desafio. O nosso desafio é entender o que significa essa ditadura do conhecimento objetivo.
e como que ela opera. Então é um pouco nessa discussão que a gente está tendo aqui. É um pouco disso que eu queria falar com vocês hoje. Eu continuo com a minha tese de que eu tô fora do tempo, né? Porque o que tá na moda não tá me comprando, não. Mas a gente nunca Sei está lá. fora, Lucas, porque, assim, de qualquer jeito, não tem jeito de você estar fora, porque, assim, quando você resolve sair da Netflix e ir para o gibi, você só vai para o gibi porque tem a Netflix. Entende o que eu estou querendo dizer? A sua escolha tem a ver com uma oposição a algo, e isso já faz você ser pertencente ao seu tempo. Ser o seu tempo não quer dizer que você vai aderir a ele completamente, mas que existe um parâmetro do qual você não consegue substituir por outro, a não ser que esse parâmetro mude, né. E talvez o trabalho que a gente tenha que seja tão importante, urgente e complexo de realizar, é dar conta desse parâmetro, da complexidade desse parâmetro, dos efeitos desse parâmetro e das possibilidades de transformação desse parâmetro, independente se a gente vai transformá-lo ou não. Mas isso faz diferença. Quando você percebe, é quando, assim, eu acho que é um momento muito importante na terapia pessoal, quando você percebe que você não tem obrigação de ser de forma alguma de um jeito. E você pode ser de outro jeito, você pode fazer outra escolha, você pode encaminhar sua vida para o outro lado. Não estou dizendo de forma livre, completa, porque, né, tem família, tem a sua inserção social, tem as pessoas, mas assim, você não é vítima do seu próprio tempo, você é partícipe do seu próprio tempo. Eu acho que quando dentro de uma terapia pessoal você entende esse deslocamento, muita coisa muda. E de alguma forma o que eu estou querendo propor é uma discussão teórica dessa mudança de chave, né. Então nesse sentido, a gente nunca está fora do nosso tempo. A gente pode estar na borda do nosso tempo, mas fora não tem como. É, sentido. Gente, obrigadíssimo pela aula de hoje. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês. Se cuidem e nos vemos quarta-feira que vem, então. Uma ótima noite para vocês.